Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos... Peraí, tá vivo aqui. Vamos abrir a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso de número 22. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximavam do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Mas Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: Senhor, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre deste pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu dos céus. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele diz agora: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que esse pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu:
em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desce do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, a não ser que se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o havia de trair. Amém? Podemos assentar. Deixa eu ver se eu consigo. Está vivo aqui. Posso deixar? Não vai cair mais? Tá bom. Meus irmãos, uma das coisas que caracterizam a vida de uma pessoa sábia, que caracterizam a vida de alguém que vive uma vida sabiamente, é ter a perspectiva correta das coisas. Aliás, esse é um tema recorrente no livro de Provérbios. A perspectiva correta das coisas é aquilo que separa o sábio do tolo. E neste texto que nós lemos em João, muitas coisas são colocadas em perspectiva. A nossa própria capacidade de reagir ou não ao Evangelho, a graça de Deus, a perspectiva entre aquilo que é importante e aquilo que é mais importante, ou seja, diferenciar aquilo que tem importância daquilo que tem uma importância maior, também caracteriza a vida de uma pessoa sábia. Colocar as coisas sob a perspectiva correta, no caso a perspectiva bíblica, é a diferença, ou uma das diferenças entre um estilo de vida sábio e um estilo de vida tolo. Nesse texto que nós lemos em João capítulo 6, verso 22 a 71, ele é um texto muito conhecido. Ele se segue, é um sermão que segue talvez um dos milagres mais famosos de Jesus. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes. De 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz lá no início do Evangelho de João, Jesus alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Esse milagre, ele é uma espécie de ilustração viva para o sermão que vem a seguir, que é aquilo que nós estamos meditando hoje. E esse sermão, ele vem aqui na forma de 3 discursos de Jesus. O primeiro deles vai do verso 22 ao 40, que é precedido por uma interrogação dos judeus. O segundo vem em forma de murmuração dos judeus, versos 41 a 51. E o terceiro, ele decorre de uma disputa entre os judeus, versos 52 a 59. E é interessante que o sermão de Jesus, ele termina com 2 reações.
Uma reação negativa, quando a Bíblia vai dizer que muitos dos discípulos, por causa do discurso de Jesus, abandonam ele. E também uma reação positiva quando nós temos o registro que Pedro, em nome do colégio apostólico e dos outros discípulos, reafirma sua confiança em Cristo como o único que possui as palavras da vida. Eu vou fazer das minhas as palavras aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ao comentar esse sermão diz que em sua graça Jesus alimentou o povo faminto, mas em sua verdade lhes deu a palavra de Deus. O povo queria comida, mas não a verdade. E no final, quase todos abandonaram a Jesus e se recusaram a andar com ele. E é interessante aqui que Jesus, ele perde uma multidão de discípulos com um único sermão. E esse sermão vai ser um marco no ministério de Jesus, porque de uma popularidade crescente, aqui começam os anos de oposição e de perseguição a Jesus. Jesus estava, logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, virando uma espécie de popstar. Todo mundo queria seguir a Jesus, todo mundo queria estar perto de Jesus. E este texto ele marca uma ruptura, quando pela primeira vez, após um ministério de crescente popularidade, Jesus começa a perder discípulos e Jesus começa a ser abandonado por pessoas que o seguiam. E o primeiro discurso, que vem da interrogação dos judeus, já no início do nosso texto, no verso número 22, a Bíblia vai dizer que logo após a multidão ter se alimentado dos pães e dos peixes, eles descobrem que Jesus já não está mais daquele lado do mar do Tiberíades. E eles vão até Cafarnaum em busca de Jesus. E tendo encontrado alguns barcos, eles seguem até Cafarnaum para buscar a Jesus. E movido por uma curiosidade, verso de número 25, eles fazem uma primeira pergunta para Jesus: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus, como nos relata o Evangelho, não foi nem acompanhado pelos seus discípulos. Ele anda por sobre as águas e se encontra com seus discípulos já no meio do caminho. E a multidão, quando descobre que Jesus está já do outro lado, o questionamento natural deles é exatamente quando Jesus chegou naquele lugar. E aqui é muito interessante, meus irmãos. Eu acho esse texto, assim como outras falas de Jesus, muito interessante. Jesus frequentemente no Evangelho, ou ao longo dos relatos dos Evangelhos, não responde às perguntas que lhe são feitas. Foi a mesma coisa com a mulher samaritana, que ela pergunta algo superficial, mas Jesus diretamente chega ao âmago da questão. Aqui, quando eles perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Percebam que a resposta de Jesus não faz sentido nenhum diante da pergunta que lhe foi feita. Jesus vai dizer e vai lançar uma acusação sobre eles, dizendo: em verdade, verso 26, em verdade vos digo, vocês me buscam não porque vocês viram sinais, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Quando nós olhamos de uma perspectiva lógica, não faz sentido a resposta que Jesus dá neste texto. Jesus aqui não estava preocupado em dar satisfação àqueles que estavam lhe interrogando. Jesus está preocupado com a situação espiritual do seu auditório. E é por isso que Jesus vai direto nisso, e logo após lançar essa acusação sobre o seu auditório, ele dá uma ordem expressa, uma ordem que bagunça tudo aquilo, todo aquele discurso que eles estavam preparados e esperando ouvir de Jesus. Jesus vai direto ao ponto dizendo: trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o aprovou com seu selo. Irmãos, eu quero que vocês percebam
que aqui Jesus, ele redireciona a atenção do seu público. Jesus redireciona a atenção dos seus ouvintes. Eles estavam interessados, e isso aqui é importante dentro desse sermão, apenas nas coisas terrenas. Jesus aqui chama a atenção para uma realidade espiritual para a qual os olhos deles estavam fechados, mostrando aqui neste texto, e aqui é um primeiro ponto-chave do sermão, que as coisas espirituais são mais urgentes e mais importantes do que as coisas terrenas. Esse é o primeiro ponto, é a primeira coisa para a qual Jesus chama a atenção daqueles que lhe seguiam. Eles estavam empolgados. A Bíblia vai dizer que eles queriam proclamar Jesus rei. Ora, eles nunca tinham visto tantos sinais, tantos milagres, e havia uma empolgação. Jesus estava no ápice da sua popularidade, mas quando ele é interrogado a respeito de seu paradeiro, a primeira coisa que ele faz é chamar a atenção para a realidade espiritual das pessoas. É chamar a atenção de que as coisas espirituais precedem as coisas materiais. É chamar a atenção para uma realidade para a qual os seus ouvintes não estavam apercebidos. Logo após Jesus fazer essa afirmação tão forte, os seus ouvintes tentam sair pela tangente. Eu digo, parece que é um padrão dentro do Evangelho de João. A mulher samaritana fez a mesma coisa, e eles pedem um esclarecimento para Jesus. Verso 28, eles vão dizer: mas o que faremos para realizar as obras de Deus? Quando Jesus chama a atenção para essa realidade, eles fazem esta pergunta. E aqui eu trouxe uma anotação que eu achei interessante. Uma vez que a ordem de Jesus era para trabalharem não pela comida que perece, eles querem saber como é que se faz esse trabalho. Jesus responde de forma surpreendente no verso de número 29. A obra de Deus é esta, que creiam naquele que Deus enviou, ou seja, no próprio Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, a salvação é apresentada não como uma obra que nós fazemos para Deus, mas é uma obra que Deus fez por nós. Nós não alcançamos a vida eterna por aquilo que nós fazemos para Deus, mas pela fé que nós depositamos no Filho de Deus, que fez tudo por nós. Aqui João introduz de forma cabal o ensino da salvação pela graça, que é um dom gratuito de Deus. Eles queriam saber se é que nós precisamos realizar então as obras de Deus, como nós podemos fazer isso? Jesus aqui mais uma vez desafia a percepção dominante no seu auditório e diz que a obra de Deus, antes de ser uma coisa que eles possam fazer para Deus, porque convenhamos, irmãos, Deus é o Senhor de todas as coisas, o Criador e sustentador de tudo. Não há nada que nós possamos fazer, Deus não tem falta de nada. E quando Jesus apresenta isso, choca a ideia de mérito humano, de esforço humano. Ele diz: a obra de Deus é crer em mim, Jesus fala, é crer naquele a quem Deus enviou. E aqui os judeus vão fazer uma terceira pergunta que é dupla. A primeira, dessa terceira que é dividida em duas partes: que sinal você faz para que vejamos e creiamos em ti? O que você realiza? E aqui eles já chamam um pouco da história de Israel, dizendo: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes o pão do céu para comer. E aqui Jesus responde a pergunta insincera deles, corrigindo um entendimento entorpecido. Jesus vai dizer: não foi Moisés quem deu o verdadeiro pão do céu. O pão que Moisés deu era apenas um símbolo do pão verdadeiro. O pão verdadeiro, vai dizer Jesus, versos 32 e 33, é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo.
A obra que Jesus faz e que testifica a respeito dele estava diante dos olhos dele. É a própria encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. É aí que está a vida e a esperança do mundo. E depois de interpelarem Jesus por 3 vezes, eles fazem um outro pedido para Cristo, que é desprovido de entendimento. Verso 34, eles vão dizer: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí Jesus, a partir do verso 35, vai dizer: eu sou o pão da vida. E ele emenda ainda com uma promessa: quem vem a mim jamais terá fome. Quem vem a mim, quem crê em mim jamais terá sede. Jesus se apresenta como aquele que supre a condição mais básica do ser humano, que é a necessidade de um telos, de um propósito, de uma razão para a existência. Jesus, eu sou aquele que dá aquilo que vocês não podem obter por outro meio nenhum. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Antes de prosseguir no discurso, Jesus começa fazendo 4 advertências solenes. A partir do verso 36, percebam: em primeiro lugar, o ser humano é totalmente incapaz de vir a Cristo por si mesmo. É o que ele vai dizer no verso de número 36. Jesus diz para a sua audiência: porém eu já disse que vocês não creem, embora me estejam vendo. O que Jesus estava ensinando aqui? Jesus estava ensinando que o ser humano é incapaz de crer por si mesmo. A não ser que Deus o ressuscite espiritualmente, ele jamais receberá vida. Ora, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos diz do início ao fim. Não é à toa que Paulo vai dizer, lá em Efésios capítulo 2, verso 1, que ele, Jesus, nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. O ser humano é incapaz de vir a Cristo por si mesmo, e isso é uma das coisas que causa escândalo no mundo quando ouve a mensagem do Evangelho. Essa é uma das razões pelas quais a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, ela é o poder de Deus. As pessoas, assim como os judeus, queriam fazer algo, queriam contribuir com algo, e a mensagem de Cristo vai no sentido contrário, vai de encontro, quebra essa ideia preconcebida de que nós podemos de alguma forma fazer as obras de Deus. Jesus é categórico: a obra de Deus é que você creia naquele que o Pai enviou, Jesus Cristo, o Filho Salvador do mundo. Em segundo lugar, a Bíblia que vai apresentar uma doutrina dura, difícil, que a salvação é resultado da eleição incondicional de Deus. Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. A salvação... Obrigado. A salvação não é uma escolha que nós fazemos por Deus, mas é uma escolha que Deus já fez por nós. A salvação não é uma escolha que você fez. Não foi você que num belo dia teve um insight, um estalo e disse: eu vou me passar a ser um cristão, eu vou me tornar um crente. Não! Jesus está dizendo que aquele que vem até Ele é porque antes foi dado pelo Pai. É incrível isso. Não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. A fé não é a causa da eleição, mas é a sua consequência. A eleição é a mãe da fé. Só vai a Jesus aquele que o Pai dá a Ele. Em terceiro lugar, Jesus vai afirmar o chamado eficaz de Deus para a salvação, o qual é invencível.
Não apenas é o Pai que dá, mas todo aquele que o Pai dá, esse virá a mim. Ninguém pode ir a Cristo sem primeiro ter sido dado por Deus, e todo aquele que o Pai dá, irá com certeza a Cristo. Ou seja, o mesmo Deus que elege, também é o Deus que chama, e não é um chamado qualquer, é um chamado que nós falamos eficaz, é um chamado que tem a garantia de resposta. É quando Deus nos vivifica espiritualmente, que o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem cristã passa a ser irresistível aos nossos olhos. Em quarto lugar, a salvação dos que vão a Cristo é garantida, pois foi Ele mesmo quem disse: de modo algum rejeitarei quem vem a mim. A salvação daqueles que estão em Cristo, prestem atenção nisso, é uma possessão presente. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. A salvação daqueles que estão em Cristo é uma possessão presente. Isso é alentador, meus irmãos. De maneira nenhuma isso é uma escusa, uma brecha para vivermos uma vida em pecado. Não, isso é o que nos dá confiança presente para andarmos na presença de Deus e vivermos ousadamente em Cristo. Eu me lembro quando eu era novo convertido, irradiando alegria. Era até extremamente imprudente, porque o que eu aprendia na igreja já ensinava na escola para meus colegas de ensino médio. Estava falando sobre línguas, dons espirituais para pessoas que nem sequer tinham colocado os pés na igreja. E eu irradiando toda aquela alegria, uma vez cheguei num culto, encontrei uma irmã muito conhecida na igreja na porta e perguntei: e aí, irmã, como é que estão as coisas, tudo bem? E naquela alegria constante, eu acho que devia ter um ano de fé, e ela disse assim para mim: pois é, meu irmão, estamos aí, para quem sabe no último dia, né, Deus nos considerar dignos da salvação. Eu disse: como assim, irmã? Nós não somos salvos pelo nosso mérito. Se fosse por mérito, todos nós estaríamos lascados, ferrados. A salvação é uma possessão presente e não uma incerteza futura. Quando uma pessoa vai a Cristo, ela descobre que é Cristo que assume toda a responsabilidade por sua salvação total e definitiva. Ele não se despede quando ela se achega a Cristo. Jesus diz que não rejeitaria aquele que se achegasse a Ele. A vontade expressa do Pai, verso 39, é que todo aquele que procure a Cristo não se perca, mas tenha a vida eterna. A salvação, meus irmãos, é obra de Deus do início ao fim. O mesmo Deus que planeja na eternidade, executa na história, vai consumar na volta do Senhor Jesus a nossa salvação. O segundo discurso, ele nasce de uma murmuração a partir do verso de número 41. A Bíblia diz que quando Jesus fala essas coisas, os judeus começam a murmurar contra ele. Percebam, verso 41, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu dos céus. O segundo discurso aqui de Jesus emerge então dessa murmuração, e aqui eu quero destacar 5 pontos importantes. Em primeiro lugar, a procedência celestial, verso 41. Os judeus aqui, eles viam os milagres de Jesus, mas ainda não criam que ele tinha vindo do céu, que ele era o Filho de Deus e o pão da vida. Eles começam a murmurar, dizendo: não é este por acaso o filho de José? Não conhecemos a mãe dele? Como ele agora diz que desceu do céu? Aqui é um questionamento sobre a procedência celestial de Jesus. E aqui, irmãos, nós temos uma doutrina
firme na igreja. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eles olharam o Jesus nascido homem, nascido lá de Maria, que viveu, que tinha lá, trabalhava no seu ofício com seu pai, que depois dos 30 anos se dedicou ao ministério, mas eles não enxergavam Jesus, o verdadeiro Deus. E nós não podemos dissociar. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em segundo lugar, um conhecimento limitado, versos 42 e 43, quando eles começam a questionar isso. Eles não tinham dificuldade de aceitar a humanidade de Jesus, mas a natureza divina de Jesus era aquilo que eles estavam com problemas para aceitar. Em terceiro lugar, a incapacidade absoluta, versos 44 a 46. Jesus de novo reafirma a mesma verdade. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E ele continua: está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Percebam que Jesus vai afirmar de novo: ninguém pode vir ao Pai, a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Aqueles a quem o Pai leva Jesus, esses têm garantia de vida eterna. Não há na salvação mérito humano. A fé jamais pode ser alçada a uma condição meritória. Já que eu sou salvo pela fé, então a fé é um mérito. Não. Paulo vai dizer que a própria fé com a qual nós reagimos à mensagem do Evangelho é um dom de Deus. A fé não pode ser alçada que é um mérito humano. A salvação aqui, ou a vida eterna, não é resultado do mérito, mas de uma fé que provém do próprio Deus. Cristo é absolutamente suficiente para a salvação. Jesus é completa, total e absolutamente suficiente para a salvação. E aqui a verdade evangélica. É por isso que nós estamos reunidos aqui nesse lugar hoje. Todo aquele que crer em Cristo tem a vida eterna aqui e agora, sem precisar esperar pelo último dia. Na verdade, nós, como igreja, nós vivemos naquela tensão, como diz os teólogos, entre o já e o ainda não. Nós já somos filhos de Deus, nós já somos salvos, nós já somos separados por Deus desde antes da fundação do mundo, mas ainda não foi revelado o que havemos de ser, ainda não recebemos o corpo glorificado, ainda estamos sujeitos às mazelas do pecado. Porém, a salvação do cristão já é uma possessão presente. Aleluia. Em quinto lugar, Jesus vai falar aqui de uma apropriação necessária. Versos de número 48 a 51. Jesus volta direto ao ponto dizendo: eu sou o pão da vida. Aqueles que comeram maná no deserto morreram, mas aqueles que comem o pão da vida jamais morrerão eternamente. O maná era comido com os dentes, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas o pão da vida é tomado pela fé. Aleluia. O maná era ingerido fisicamente e alimentava o estômago. O pão da vida é recebido pela fé e alimenta a alma. Não é apenas pão aqui no sentido do próprio Jesus se apresentando, não é apenas para ser conhecido, é para ser apropriado. Só quem se alimenta de Cristo vive por Ele. Assim como o pão não tem absolutamente nenhuma utilidade
se ele não for ingerido, se ele não for apropriado, se ele não for saboreado, assim também aqueles que conheciam a Cristo, aquela multidão, apenas sabia da existência dele, apenas o conhecia como homem, mas não se apropriava, não comia, não se alimentava de Cristo. É por isso que ele estabelece essa relação entre ele, a própria obra dele, a vida dele, o ser dele e o pão. Precisa ser apropriado, precisa ser consumido, precisa ser alimentado para ter vida em si mesmo. O terceiro discurso de Jesus decorre de uma disputa, versos 52 a 59. É uma disputa entre os judeus, e nesse discurso, eu não vou pregar aqui expositivamente, eu estou só ressaltando pontos. Eu quero ressaltar 5 destaques. Em primeiro lugar, eles compreenderam mal a mensagem de Jesus. Eles compreenderam literalmente. Assim como Nicodemos achou que tinha que literalmente nascer de novo, entrar no ventre da mãe, voltar à vida, começar do zero. Assim também os judeus compreenderam mal a mensagem de Jesus. Eles acharam que literalmente, como que ele está dizendo isso, que tem que comer ele? Em que sentido é isso? Não é à toa que os primeiros cristãos eram acusados de canibalismo pelo Império Romano, porque falavam dos elementos da ceia, em comer a carne, em beber o sangue, e eles eram acusados por pessoas que não entendiam a mensagem do Evangelho de canibalismo. Jesus aqui não está falando de uma ação física, mas de uma ação espiritual. O entendimento literalista aqui dos judeus levou a uma ideia errada de canibalismo. A carne e o sangue de Cristo simbolizam o sacrifício do seu corpo oferecido na cruz, quando ele morreu por nós, os pecadores. Representam a expiação feita na sua morte, a satisfação pelo seu sacrifício como nosso substituto, a redenção conquistada por ele, porque ele suportou por nós a penalidade do nosso pecado. Comer a carne de Cristo, beber o seu sangue, representa então se apropriar daquilo que Jesus é e fez por nós. Se apropriar da sua encarnação, da sua vida perfeita, da sua morte substitutiva, da sua ressurreição e da sua ascensão. É participar, é estar unido a Cristo. Essa é uma das doutrinas mais belas das Escrituras. Toda teologia sistemática, em algum capítulo, vai ter uma informação, vai ter uma nota sobre a união mística entre o crente e Jesus, porque por meio desta união que nós participamos dos méritos de Jesus. Segundo lugar aqui, ele vai falar sobre uma experiência pessoal necessária. Assim como o pão só alimenta quando é consumido, não basta um conhecimento intelectual do Evangelho. Cristo, o Evangelho, precisa ser apropriado, precisa ser saboreado, precisa ser recebido pela fé. Não basta conhecer intelectualmente a verdade. Não basta ter um conhecimento a respeito de Jesus, é preciso ter intimidade com Cristo. Não basta informação, é preciso apropriação. Eu sempre me recordo de uma vez que eu estava evangelizando e alguém me alertou: Isaac, tu vai falar com uma pessoa difícil, porque ele conhece toda a Bíblia, conhece tudo, mas não quer saber nada do Evangelho. Quando ele viu eu chegando para falar de Jesus para ele, ele achou que ia fazer uma disputa, uma gincana bíblica. Eu não estou aqui para fazer gincana bíblica, para ver quem conhece mais as Escrituras, mas para mostrar que você, apesar do seu conhecimento, é um pecador e precisa se arrepender dos seus pecados. Não basta conhecermos intelectualmente, não basta termos uma noção, não basta saber recitar o credo dos apóstolos, a oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos. É preciso que este Evangelho produza vida na nossa vida. É preciso que ele nos alcance e nos transforme. É preciso que ele mude a nossa percepção de mundo. Assim como a comida não tem utilidade até que nós venhamos a comer ela, ninguém se alimenta até que esteja com fome.
É preciso esse paladar, esta fome do Evangelho. E quando nós nos alimentamos, a comida passa a fazer parte do nosso corpo, passa os nutrientes a entrar por nossa corrente sanguínea. Comer é um ato pessoal, ninguém pode se alimentar por outra pessoa, da mesma forma ninguém pode crer por nós. Todas essas realidades precisam ser aplicadas espiritualmente em nossa vida, e era isso que Jesus tinha em mente. Não basta citar o exemplo lá de Israel no deserto, sendo alimentado por Deus, ser filho de Abraão. Jesus chega dizendo uma das disputas com os judeus, que até dessas pedras, Jesus diz, Deus pode trazer descendentes a Abraão. Aqui, a salvação é apresentada como uma união, como uma participação, como uma apropriação da obra dos méritos de Cristo por meio da fé e pela graça somente. Terceiro lugar, nós temos aqui uma promessa segura. Percebam que o ensino de Jesus se repete ao longo deste capítulo. As mesmas coisas ditas em palavras diferentes. A vida eterna e a ressurreição, elas são garantidas. Temos uma promessa futura a todos aqueles que bebem o sangue e comem a carne de Jesus. Todos aqueles que se apropriam dos benefícios recebem a vida eterna, recebem a garantia de vida eterna. E aqui é interessante, apenas aqueles que comem a carne e bebem o sangue é que vêm e creem. São estes os que têm a vida eterna. São estes que ele ressuscitará no último dia. Percebam que existe um elo, como se fosse uma corrente com vários elos. É isso que muitos dizem quando vão analisar lá Romanos 8, 28 em diante. Quando vai dizer, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Começa no conhecimento prévio de Deus, antes que houvesse o tempo, e culmina na glorificação final dos salvos. Aqueles que foram conhecidos, separados, eleitos, antes da fundação do mundo, serão glorificados ao final, no último dia. Aqueles que o Pai envia, creem. Aquele que crê, Jesus não abandona. E aquele a quem Jesus não abandona, ele o ressuscitará no último dia. Existe um elo, existe uma continuidade. E é isso que é a segurança do cristão. Essa é a promessa segura. Versos 56 e 57, há uma união mística inseparável. Aquele que se alimenta de Cristo permanece nele. E de igual forma, Cristo permanece de forma inseparável. É a união mística que nos torna um em Cristo. Morremos com ele, ressuscitamos com ele e vivemos nele. Aleluia. Estamos unidos, tanto na morte quanto na ressurreição do Senhor. E em quinto lugar, aqui tem uma distinção. Eu vou rápido, que meu tempo está acabando. Esclarecedora. Jesus pontua mais uma vez que ele é o pão da vida. Que ele é totalmente diferente dos israelitas que comeram pão no deserto e morreram. O maná aqui não é o verdadeiro pão. Apenas o símbolo do verdadeiro pão que é Cristo. Por fim, meus irmãos, para não me delongar, vamos à reação dos discursos de Jesus, versos 60 a 71. Essa passagem retrata a tragédia do abandono. Como eu disse, Jesus vinha no seu ministério numa ascendente. A multiplicação dos pães e dos peixes meio que registra o ápice de popularidade de Jesus. E a partir daqui ele começa numa descendente na sua popularidade. Houve um momento em que as multidões acudiam Jesus em massa, mas agora mudou o tom. Não é fácil dizer para alguém que, por melhor que essa pessoa seja, por bom cidadão que seja, não há mérito nenhum nessa pessoa. Não há mérito no sentido de salvação. Pode ser um mérito como um bom cidadão, pode ter um mérito como um bom pai, como um bom patrão,
como um bom empregado, mas no sentido da salvação não há mérito algum. E nesse momento, a situação muda de tom. De agora em diante, o ódio para com Jesus e para com o povo de Jesus iria aumentar até a crucificação. Quando Jesus termina esse discurso, no verso 59, duas reações foram vistas no auditório. Em primeiro lugar, reações negativas. Muitos dos discípulos julgaram o discurso de Jesus duro demais. Eles queriam coisas mais amenas. Eles desejavam uma espécie de panaceia para os seus problemas. Buscavam apenas curas, milagres, queriam estar fartos, bem alimentados. E a reação aqui, identificada pelo apóstolo João, é a típica reação dos falsos discípulos. Quando achavam que Jesus era fonte de cura, de comida, libertação e opressão do inimigo, eles o seguiam tanto que queriam proclamá-lo rei. Achavam que era um momento de desafiar Roma. Ora, se uma pessoa consegue multiplicar pães, peixes, andar sobre as águas, curar os enfermos, chegou o momento da nossa libertação de Roma. Achavam que Jesus seria uma espécie de popstar que só iria lhes trazer benefícios. Mas quando Jesus mostrou que eles estavam falidos espiritualmente e que deveriam confessar seus pecados e se voltar para Ele como única fonte de salvação, eles ficaram ofendidos e começaram a abandoná-lo. 3 reações negativas a Bíblia vai nos mostrar. Versos 60 e 61, primeira reação, a decepção. Em vez de correrem apressadamente para Jesus, endureceram a cerviz e murmuraram escandalizados. Jesus, meus irmãos, não pregou para agradar seus ouvintes, pregou para levá-los ao arrependimento. Como pregador, Jesus aqui não transformou seu púlpito numa plataforma de relações públicas. Ele tinha tudo para fazer isso. Estava no auge, popularidade lá em cima. Se fosse hoje, teria milhões de seguidores nas redes sociais. Como diz os jovens de hoje, ele estava bombando. Instagram cheio, publicações com muitas curtidas, mas quando ele confronta a falência espiritual dos seus ouvintes, isso é insuportável para os olhos deles. Os ouvintes querem as benesses, mas não querem nenhum compromisso com o Cristo. Eles querem ser beneficiados, mas não querem este compromisso. Segundo lugar, versos 62 a 65, a descrença. Jesus aqui vai falar sobre a sua ascensão. Fala sobre a sua palavra, que é espírito e vida. Mas sendo prescrutador dos corações, Jesus acentua que no meio dos ouvintes há descrentes e até um traidor. Mas Jesus enfatiza os ouvintes, que só poderão ir a eles aqueles a quem o Pai conduzir. Meus irmãos, Jesus faz isso constantemente nos evangelhos. Percebam aqui no próprio evangelho de João, no capítulo 2, logo antes de Jesus ter o famoso discurso com Nicodemos, capítulo 2, verso 23, 24 e 25. Olha o que vai nos relatar o apóstolo João. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E às vezes eu ouço alguém dizer, e é um entendimento equivocado que nós temos: se acontecessem mais curas nas igrejas, haveria mais conversões. A conversão não é um ato de convencimento intelectual. A conversão é um milagre de novo nascimento. Não é sentir intelectualmente, é se apropriar do Cristo ressuscitado, daquele que foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A conversão não é um convencimento da mente, mas é uma transformação da natureza humana. Por fim, uma outra
consequência do discurso de Jesus foi o abandono. Esse discurso foi um discurso impopular. O que ocorreu foi uma espécie de debandada geral. Jesus, meus irmãos, jamais negociou a verdade para atrair as pessoas. Essas pessoas queriam o que Jesus não podia dar, e aquilo que ele oferecia, elas não queriam receber. Foram atraídas pelos sinais, mas não passaram pelo teste da fidelidade. Não eram discípulos genuínos, eram apenas temporários. Não andavam mais com Jesus, nem tinham o Espírito dele. E assim, com esse sermão, que Jesus começa a perder em massa seguidores. Porém, a Bíblia vai registrar, a partir do verso 67, as reações positivas ao discurso de Jesus. A Bíblia diz que, em virtude dessa debandada geral, Jesus se volta para os seus discípulos e os confronta. São 3 questões aqui que eu quero abordar. Primeiro foi uma pergunta confrontadora. Jesus olha e diz: vocês também querem se retirar? Porque percebam, depois de Jesus ter falado tudo isso, é muito provável que os discípulos tenham pensado: se o mestre não aliviar o discurso, todo mundo vai acabar indo embora. Maneira aí, Jesus. Podia ser um pensamento corrente na cabeça dos discípulos. Jesus, como um grande leitor de mente e coração, ele se adianta e diz: vocês também querem se retirar? Longe de mudar aqui o rumo da mensagem, Jesus endurece ainda mais, confrontando os seus discípulos mais próximos. E a partir daí nós temos uma confissão. Pedro, ele se levanta em nome daquele grupo de apóstolos e de seguidores de Cristo e diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Em outras palavras, para onde nós iremos se a única fonte de esperança, de salvação é o Senhor? Para onde nós iremos se há uma só verdade, um só evangelho, um só Salvador? Por fim, Jesus vai anunciar uma traição surpreendente. Ele vai dizer que no meio do grupo dos 12, versos 70 e 71, havia um traidor. E aqui Jesus demonstra conhecer os corações e os caminhos daqueles cuja confissão religiosa é falsa. Irmãos, poderia entrar nos versículos, porém a nossa hora é avançada. Eu quero fazer aqui 3 aplicações sobre o tema, sobre o texto. Apenas 3. Primeira, as minhas aplicações hoje vão ser um pouco diferentes, porque elas vão ter observação e aplicação misturada. Primeira, as multidões eram atraídas pelos milagres de Cristo, mas não por seu poder de salvar almas. Da mesma forma, o evangelho do bem-estar e da prosperidade atrai muitos, mas não ressalta a necessidade de conversão autêntica. Apenas quando os homens se convertem, eles colocam valores espirituais em primeiro lugar na vida. Essa é a primeira aplicação. Qual é a relação que isso tem na tua vida? Percebam que não tem nada errado em se preocupar com o pão físico. Os discípulos tinham fome, precisavam dos pães e dos peixes. Porém, Jesus chama a atenção deles para uma perspectiva correta. Trabalhem não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. Ou seja, mesmo aquilo que é bom, justo e aceitável pode tirar o nosso foco daquilo que é mais importante: o evangelho, a salvação, a mensagem da cruz. Como está as tuas ordens de prioridade? Eu não sei vocês, mas pelo menos no grupo, no PG que eu faço parte, isso é uma constante. Que muitas vezes não é o pecado que nos afasta de Deus, mas a nossa prioridade. Coisas justas e que têm o seu lugar. Mas como eu disse, a diferença entre o andar do tolo e do justo é a perspectiva, é a proporção, é a capacidade de dar às coisas o seu devido valor. Como isso está funcionando na tua vida? Segundo lugar,
Quando Jesus desafiou as multidões, ele perdeu grande parte dos seus seguidores. As igrejas, de igual forma, precisam estar dispostas a desafiar o mundanismo dos homens, mesmo correndo o risco de diminuir o número de seus membros. A verdade do Evangelho é inegociável. A verdade do Evangelho é inegociável. Uma das grandes catástrofes em Israel, e que é expressa de forma perfeita na Bíblia, é aquela profecia que diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O Antigo Testamento era repleto de profetas que queriam agradar as pessoas, porém sempre acabava com um fim trágico. Nós devemos estar comprometidos com a palavra de Deus, seja qual for o custo. Terceiro e último lugar, e essa é talvez a aplicação mais óbvia do texto: ninguém pode vir a Cristo para a salvação, exceto aqueles que o próprio Deus atrai. As verdades do Evangelho são sempre ofensivas àqueles que não são convertidos. Não temos a autorização de alterar a mensagem para sermos mais populares. Em vez disso, a igreja precisa confiar que o Espírito Santo fará aquilo que nenhum homem consegue fazer. A conversão não é obra de homens, não é eloquência, não é a capacidade de falar bonito, não é um insight. A conversão é uma atuação divina que dá vida a pecadores mortos em delitos e pecados. E diante disso, meus irmãos, eu pergunto: como essa verdade de que a conversão é exclusivamente obra de Deus, que é o Espírito quem convence, como isso nos chama para a oração fervorosa e regular pela oração e a pregação da palavra? Se não são as minhas palavras que convencem, se não é a minha oratória que convence, se eu reconheço que é Deus do início ao fim que salva pecadores, o quanto eu devo depender de Deus e o quanto a igreja deve estar comprometida na oração pela salvação dos perdidos. Se é a mão de Deus que age, a oração deveria ser uma prioridade. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Esse evangelho que é poderoso, Senhor. Essa salvação que é do início ao fim somente tua. E o Senhor nos diz pela sua palavra que a obra que nós devemos fazer é crer em ti. E essa crença, ela só é possível por meio da atuação do teu Espírito em nós, Senhor. De tal forma que a salvação do início ao fim pertence a ti. De tal forma que a glória é tão somente tua. Senhor, que o Senhor nos dê fé verdadeira. Que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para entendermos a tua palavra e para vivermos à luz dessas verdades. Que venhamos a confiar tão somente em ti, Senhor. Que a nossa perspectiva das coisas seja ajustada pela tua palavra. E que venha haver em nós, Senhor, um verdadeiro despertamento espiritual, para que o teu nome seja engrandecido, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.